fazer ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Olá, tudo bem? Sou Wagner Matos, nós estamos começando mais um programa Fazer Ressoar, sempre trazendo uma comunidade eclesial de base da paróquia São Sebastião Barra Mansa. E hoje nós vamos conhecer a comunidade eclesial de base Santa Terezinha do Menino Jesus, né, aqui no bairro Boa Sorte, com o Alessandro Sátiro. Tudo bem, Alessandro? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, irmãos, a paz de Cristo a todos. O Alessandro é um dos membros da comunidade Santa Terezinha do Menino Jesus, está na coordenação, na animação da comunidade, né, Alessandro? Sim, eu faço parte da coordenação, parte de cântico, parte social. É uma comunidade pequena, mas acolhedora. O Alessandro é uma pessoa muito ativa, está sempre na animação da pastoral, da música litúrgica, né? Gosta de tocar os instrumentos musicais aí da comunidade. Isso, a gente ajuda, né, na parte de música litúrgica, né, tocando violão, graças a Deus. Deus vai abençoando e a gente vai trabalhando em prol da comunidade, né. Isso aí, nós vamos conhecer mais o Alessandro, até porque ele é ele é descendente da história da comunidade, né, dos pioneiros da comunidade. Nós vamos conhecer um pouquinho mais daqui a pouquinho. Mas antes da gente falar da história, vamos falar um pouquinho da padroeira Santa Terezinha do Menino Jesus, né? A Santa Terezinha ela é uma santa muito popular no Brasil e no mundo, né? Ela nasceu em 2 de janeiro de 1873, em Alençon, na França, uma francesa. Ela é uma família que teve quatro filhos, uma irmã, né? 4 irmãs, né? Ela teve 4 irmãs. Sou uma criança muito alegre, muito esperta, obstinada, ousada, né? Infelizmente morreu em 30 de setembro de 1897, né? Morreu muito cedo, muito jovem, né, Alessandro? Aos 24 anos só, e infelizmente com a tuberculose, né, que era uma doença muito, muito pesada, né, naquela época, né? Não havia tantos recursos, né? E infelizmente a Santa Terezinha morreu no dia 30 de setembro. Então ela disse que não se arrependeu de nada de ter se entregue ao amor, né? O amor de Cristo. Ela dizia também que quando ela olhava para o crucifixo de Cristo e disse para o crucifixo de Cristo: meu Deus, eu te amo, né? Então essas são as palavras de Santa Terezinha. Ela prometeu uma chuva de rosas para todos que depois que ela morresse, né? Essa chuva de rosas significa todas as graças que as pessoas recebem quando rezam para alcançar alguma graça em seu nome. Inclusive, ela tem uma certa prática que, com as rosas, né? Toda vez que ela via o crucifixo e também via o Santíssimo Sacramento passar, ela jogava rosas em homenagem ao Menino Jesus, se apaixonou pelo Menino Jesus, né? Pelo o menino, e assim ela se tornou conhecida como a Santa das Rosas, né? E ficou muito conhecida como a Santa das Rosas. Ela jogava rosas para o Santíssimo Sacramento. Bom, as irmãs delas eram carmelitas também. Elas entraram no mosteiro, né? Na congregação dos carmelitas, mas assim, a Santa Terezinha, como era mais jovem, ela não podia. Então teve que ter uma autorização. Ela quis ir muito cedo, aos 15 anos ingressou no Carmelo, na França. O que aconteceu? O Papa da época teve que dar uma autorização, porque era muito adolescente, né? 15 anos, uma adolescente, e entrou para o Carmelo, né? E infelizmente foram só 9 anos, né? 9 anos, e morreu aos 24 anos dessa doença. Então, isso é um pouquinho do resumo da história de Santa Terezinha, do Menino Jesus. Nós vamos falar mais agora com o Alessandro aqui. Alessandro, mas por que vocês assim escolheram Santa Terezinha do Menino Jesus, né? E vamos explicar um pouquinho onde que fica essa comunidade para o nosso telespectador, o nosso ouvinte acompanhar. Então, a nossa comunidade Santa Terezinha do Menino Jesus, ela fica na rua Ademar Pineschi, antiga Rua F, né? Antigamente o pessoal chamava de Rua F, né? Aí passou-se depois a ser chamada Rua Ademar Pineschi. Então lá em 73, 74,
o seu Dona Cesário e o senhor Lourenço participavam da comunidade São João Evangelista da Piteiras. E como foi um dos primeiros moradores lá, foi surgindo depois novos moradores, e eles faziam um grupo de reflexão nas casas. Começaram a fazer lá, que é hoje chamado de grupo de Jebs, né? Antigamente era chamado de grupo de reflexão. Aí eram feitos esses grupos de reflexões nas casas, né? Partilhava a palavra de Deus, né? O evangelho, as leituras. E com o decorrer disso, foi crescendo esses grupos, foi entrando mais novos moradores lá, meu pai com a minha mãe, que é o Manuel e a Lourdinha, entrou o Dejaí com a Mará, Roberto Marina, Barizão e a Maria Lúcia, o seu Mário, né, com a dona Marilena. Então foi entrando o pessoal lá e foi aumentando esse grupo. Aí começaram a fazer as celebrações e missa nas casas, em 73, 74. Começaram a fazer, depois disso, começaram a fazer celebrações e missa nas casas. E com o tempo, foi vendo a necessidade de construir uma capela. E como é uma rua sem saída, no final da rua tinha um terreno que é o rodo da rua, um terreno praticamente, assim, vamos dizer, vazio, né? E em frente à casa até do seu Mário, então ele até deu uma grande colaboração, né? Que ele permitiu que fosse construído a capela na metade da frente da casa dele. Ele nos cedeu essa oportunidade. E com doações do pessoal da rua, pessoal da paróquia, pessoal das comunidades, e a mão de obra também do pessoal da rua, foi construída a capela em 1977, desculpa, 1977. Isso. Aí em 77 foi construída a capela e foi inaugurada em outubro de 77. Foi inaugurada a capela de Santa Terezinha do Menino Jesus. Muito bom. Então tá aí, 1977, uma comunidade que já passou dos 40, né? Vai fazer 46 anos. Esse ano a gente vai fazer 46 anos, graças a Deus. E outra coisa, foi escolhida Santa Terezinha porque na época um desses casais que participava do grupo de reflexão, que é o Roberto com a Marina, o Roberto tinha um tio que ele estava muito mal, né, no hospital, e eles começaram a fazer essa oração, esse cerco bíblico para ele, em pedido, né, na graça para ele ser curado, e pediram muito para Santa Terezinha. Num desses cerco bíblico, eles sentiram um perfume muito forte de rosa, né? Aí, no decorrer disso, no outro dia cedo, uma das sobrinhas desse tio dele lá levou um buquê de rosa para ele no hospital. E daí então ele começou a melhorar. Daí para tarde, para outro dia, ele já começou a dar uma resposta boa de melhora. E aí o Roberto, ele deu essa sugestão que colocássemos, devido a essa graça recebida, né, Santa Terezinha como padroeira, aí surgimento da padroeira da nossa comunidade. E todos ficaram de acordo, né? E todos acompanharam, né, esse processo dessa graça dele, do tio dele, e foi feita a capela e foi, né, colocada a Santa Terezinha como padroeira. Que legal, tá vendo? Foi justamente conta a história de Santa Terezinha, né? Ela prometeu isso, né? Santa Terezinha prometeu jogar rosas de graças a todos aqueles que rezassem para ela Então, é uma devoção importante da comunidade, uma graça alcançada, né? Eu acho que isso é muito legal, né? É uma graça bem... Inclusive, na minha família também teve, né? Em 1988, né? Meu pai foi diagnosticado com câncer no sangue, né? Leucemia. Ele ficou 2 anos internado no Rio, 2 anos ininterrupto, né? Final de ano direto, 2 anos direto internado no Rio. E fazendo quimioterapia, né? Inclusive, a assistente social chegou a conversar com a minha mãe sobre doação de órgãos do meu pai, né? A situação dele era bem crítica, né? Aí, mas a minha mãe, todo dia, ela rezava, ela ajoelhava e rezava. Eu lembro disso, eu tinha 12 anos na época, né? E sempre acompanhei eles na igreja. Ela rezava todo dia, pedia todo dia Santa Terezinha, o pessoal da comunidade também, agradeço o pessoal da comunidade pelas orações, né? Todos oraram, e graças a Deus ele foi curado.
não precisou fazer transplante de medula e foi curado 100%. Hoje ele está com 76 anos de idade, graças a Deus com saúde, Que beleza. e graças a Deus, graças a Santa Terezinha também, e nós recebemos essa graça, né? Tá aí mais um exemplo, mais uma chuva de rosas de Santa Terezinha para sua família, né? Graças a Deus, graças a Santa Terezinha. Isso aí. É muito bom, assim, a gente, né? A nossa fé, né, ela é alimentada, né, pelos esses milagres que acontecem, né, na vida da gente, né? A gente sabe que a vida é difícil e Santa Terezinha nos ensina a enfrentar isso a vida com amor, né? E perseverança, né? Amor e perseverança. Vamos pedir a Santa Terezinha que jogue bastante chuva de rosa pra gente também aqui no nosso programa. Com certeza, com certeza. Abençoando ela. A gente está falando dela, eu acho que ela tá ouvindo a gente, está acompanhando a gente onde ela estiver, e sabe que a gente precisa, né, desse trabalho, né? Ela morreu no dia 30 de setembro, no dia de São Jerônimo, que é o tradutor da Bíblia, né? Muito conhecido, muito famoso na igreja, né? Então a igreja resolveu colocar no dia 1º de outubro, né? Para não ficar no mesmo dia que a festa, né? A festa de Santa Terezinha, no dia 1º de outubro, né? 1º de outubro, dia da padroeira das missões. Padroeira das missões, né? Ela lá no convento, né? Ela orava por todas as igrejas, né? Então a Igreja Católica colocou ela como padroeira das missões, né? Ela nos ensinou, né, a rezar pelos outros, né? Pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos de outras comunidades, de outros países, outros estados, entendeu? Nós estamos conversando com o Alessandro Sátiro. Ele é um membro da comunidade Santa Terezinha, do Menino Jesus, da paróquia São Sebastião Barra Mansa, aqui no bairro Boa Sorte. Eu sempre falo que é Boa Sorte 2, né? Porque tem a 1 e a 2. Mas eu acho que vocês são a 1, não sei lá. Mas tudo bem. É ali na Boa Sorte, né? E próximo das comunidades Nossa Senhora Aparecida e também da São João Evangelista, né? Duas comunidades bem próximas da Santa Terezinha. Então vale a pena visitar essa comunidade, né? Que nós falamos um pouquinho da história. E eu vou ver com o Alessandro agora, como está atualmente, Alessandro? Como é que vocês estão fazendo? Quais os grupos que vocês têm lá, que estão atuando, os horários, né? Como é que é? Então, atualmente nós estamos com as celebrações, né? Aos domingos, 9 horas da manhã, né? As celebrações, domingo, 9 horas da manhã. E missa, né? Agora com a graça, né, de a gente ter uma missa mais todo mês. Então, a primeira sexta-feira do mês, às 19h30, e terceiro domingo do mês, às 19 horas, missa. E a parte a gente está com, né, a gente tem a turma de catequese, né, a gente tem a turma de jovens, pré-jovens, e voltamos agora, graças a Deus, tem uns 2 meses, voltamos com o grupo de GEBs, né? Tem uns 2 meses, mais ou menos, voltamos com o grupo de GEBs, que esse grupo de GEBs é praticamente igual foi fundado a comunidade, né? O grupo de GEBs é onde já vai ao encontro, né, do povo, ao encontro dos nossos irmãos, né? É onde onde a gente vai ao acolhimento dos nossos irmãos, da nossa partilha da palavra, né? Então é a igreja em saída, né? Então a gente, né, é em missão, né? Igreja em missão. Então, como Jesus fez com os discípulos, né? Os discípulos, né, foram pescadores de homens, né? Então a gente deve seguir esse exemplo dos discípulos, né? Com esse grupo de GEBs, ser acolhedor e levar a palavra àqueles que precisam, né? Isso. E assim formamos a comunidade, né? Então vocês estão com esses grupos de GEBs, se reúnem que dia? Então, esse grupo de GEBs é toda segunda, quarta-feira do mês. É toda segunda, quarta-feira do mês, em alguma casa. A gente seleciona, às vezes, seja a casa de um catequizando, a casa de alguém da igreja, ou alguém também que não faz parte da igreja também. A gente busca todos, né? A gente vai, né, de acordo que a pessoa, a gente, né, faz um convite para a pessoa, né? E a pessoa aceita, não, vamos fazer uma oração assim, e a gente vai montando a escala do grupo de GEBs. Muito bom. Então tá aí a programação da comunidade Santa Terezinha. Você vai lá na Rua Ademar Pineschi. Rua Ademar Pineschi, isso. Na entrada da Boa Sorte, né? E a gente também tem a pastoral familiar, né? Graças a Deus, tem uma pastoral familiar, pastoral do batismo, né? E caminhando, a gente vai sempre, assim, mantendo ativa nas nossas pastorais, né? Pastoral é importante. Que é importante para a comunidade, para a igreja, né? Para nós mesmos.
Tá certo. A comunidade de Santa Terezinha está dando um exemplo para a gente do trabalho missionário, que tem que ter pelo menos um grupo de jebs para poder multiplicar esse trabalho de presença nas casas, né? Voltar como antigamente, né? Como antigamente que eu digo é no tempo de Cristo mesmo, na época antes, quando os apóstolos começaram a fazer o trabalho das comunidades. A gente tem que voltar bem mesmo, né? A gente tem que voltar porque as comunidades foram criadas na nossa paróquia assim, com essa pegada dos jebs, né? Isso. O GEBS é fundamental, né? Igual nós frisamos bem aqui, né? Levar o evangelho às pessoas, né? Partilhar a palavra, né? Igual os próprios discípulos de Jesus fizeram, né? Então é a missão que cabe a nós darmos, né, sequência a essa missão, né? Tá certo. Bom, a gente vai continuando nossa entrevista com o Alessandro Sátiro, da comunidade Santa Terezinha, falando agora da festa da padroeira, que está chegando aí no dia 1º de outubro, né? O Alessandro, o que vocês vão fazer uma programação, vai ter uma programação aí, como é que vai ser? Então, esse ano vai ser até tipo assim, uma novidade, né, que nós aceitamos assim, fizemos a reunião do conselho, né, decidimos fazer a novena esse ano. É o primeiro ano de novena nosso, né? E nós sempre fizemos trido, né? Trido seguido da missa solene. Então esse ano, graças a Deus, assim, né, uma graça também, a gente tem, né, 9 dias mais a missa solene, né? Aí vai ser novena esse ano, vai ser convidado as comunidades para fazer celebrações, entendeu? E a gente começa no dia 22/9, com adoração com o diácono Adalberto, dia 22/9, numa sexta-feira. Aí no sábado, celebração com a comunidade Nossa Senhora Aparecida, né, que é a nossa vizinha ali, né? No dia 23, no dia 24, que é domingo, aí segue a nossa programação com a nossa comunidade mesmo, Santa Terezinha. No dia 25, São Luís Gonzaga, pessoal do São Luís. No dia 26, no São Pedro Cotiara, pessoal da Cotiara. No dia 27, São Pedro, celebração também às 19 horas. No dia 28, celebração com o pessoal do São João Evangelista. No dia 29, celebração com a Santa Lúcia Filipine, às 19 horas também. E no sábado, dia 30, louvor com a Imaculada Conceição. Louvor às 19 horas, com a Imaculada Conceição. E no domingo, a nossa missa solene, né? No domingo esse ano. Esse ano cai no domingo, Aí que a gente fica, né? A abertura da capela às 10 horas da manhã, né? Para visitação, né? Para os devotos, né? E às 15 horas, Terço das Rosas. E às 18h30, a gente vai ter a procissão, né? Seguida de missa, da missa solene, né? Às 18h30, né? E a gente vai ter uma parte, né, de social, né, barraca de, né, vendida parte de doce, salgado, essas coisas, né? Certo. Legal, a programação da comunidade Santa Terezinha do Menino Jesus, na nossa paróquia São Sebastião Barra Mansa, na Boa Sorte. Aqui você pode estar convidado a participar dessa extensa programação, uma novena com celebrações da palavra, sendo que no dia 1º de outubro, que é o dia da Santa, ela vai cair num domingo esse ano, às 19h, a partir das 18h30, uma procissão seguida de missa, sempre assim. É muito legal, todo ano eu vou lá, eu vou fazer as fotos, fazer a reportagem fotográfica. Fica bom, e a gente conta com a participação, né, das nossas comunidades, todas as comunidades, né? E vai ser um prazer recebê-los todos lá, com muito carinho. A gente vai receber vocês lá, a gente partilhar essa missa solene, essa palavra, e o dia da nossa padroeira, né, de Santa Terezinha. Certo. Agradecendo o Alessandro. Alessandro, alguma coisa mais que você gostaria de acrescentar em relação à comunidade, ao seu trabalho? É basicamente isso que nós conversamos aqui, né? Assim, só ressaltar assim, que a gente está em parte também de ampliação da capela, né? O ano passado foi feita a primeira parte, nós estamos em 3 etapas. Vamos fazer a segunda agora, se Deus quiser, a terceira, né? Que aumentou até a quantidade de gente da capela, né? Aumentou mais, aí a gente acolhe mais umas 20 pessoas com essa parte que foi feito, que aumentou a capela, que a gente aumentou a capela lá.
já é um aumento de 20 pessoas a mais dentro da capela, né? Mas igual eu falei, a igreja é uma comunidade pequena, uma igreja pequena, mas acolhedora, né? Todos, quem puder nos visitar lá, será um prazer recebê-los. É legal que vocês podem fazer na rua também, né? A rua, como a rua não tem muita saída. Rua sem saída, como é rua no final da rua. Inclusive na missa solene, a gente está ainda nessa entre fazer na rua ou fazer lá dentro da capela. Mas nós ampliamos a capela, ficou melhor agora o acolhimento, né? Mas de repente nos outros anos nós já fizemos tenda, colocamos tenda na rua e fizemos na rua, né? Em frente à capela, a missa, né? Tá certo, vamos agradecendo o Alessandro Sátiro pela a entrevista sobre a comunidade Santa Terezinha do Menino Jesus, da paróquia São Sebastião Barra Mansa, e agradecendo também ao Alessandro pela a doação da comunidade, o apoio lá para a nossa 5ª corrida Dom Valdir, né? Vocês nos apoiaram, nos ajudaram, muito obrigado. É um prazer ajudar, a gente sempre dá, é um prazer ajudar a gente. Pela 2ª vez, vocês é isso aí, a corrida foi um sucesso desse ano, tivemos mais de 120 corredores, né? E arrecadamos alimentos para as entidades sociais da paróquia, foi muito bom. É bom esse momento, né, momento assim de esportivo, né, assim, para poder a juventude, animar a juventude, tanto de juventude como os pessoal também de mais de idade, né, que é um evento relacionado à saúde, né, graças a Deus foi um prazer. Tá certo. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado a você que está nos acompanhando pelo YouTube da paróquia e nas redes sociais em geral. Obrigado. Tchau, pessoal. Fazer ressoar a palavra de Deus em todo